como que é a apneia das funções trigonométricas inversas. É um jogo, inventei já tem uns 15 anos pelo menos. Como que funciona? O jogo é você falar a derivada das funções trigonométricas em apenas um fôlego. E vai falar as derivadas das funções trigonométricas. Derivada de arcosseno de x é 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Quando você falar isso, porque se você falar assim, a derivada de arcosseno de x com relação a x é equivalente... Já perdi na primeira. Já está implícito a derivada de... Então você vai falar assim, arcosseno de x é 1 sobre raiz de 1 menos x... Entendeu? Arcosseno de x é 1 sobre... Aí você não pode falar também, raiz... Já está quadrada, né? Raiz de 1 menos x2. Raiz de 1 menos x elevado à segunda potência demora demais. Então a regra é arcosseno de x é 1 sobre raiz de 1 menos x2, arctangente de x é 1 sobre mais x ao quadrado, arcsecante de x é 1 sobre módulo de x, raiz de x2 menos 1 e assim por diante. E aí vocês vão colocar no chat para mim o seguinte, eu vou deixar aqui para vocês colarem. Não pode parar, tem que falar. Errou, volta para o início. Quando você conseguir falar do lado esquerdo, as 3, você vai colocar um ponto para você, tá? Falou do lado esquerdo, do lado direito, 2 pontos. Cada vez que você cumprir, aí você deu um looping, volta, faz o lado esquerdo novamente. 3 pontos, 4. O meu desafio é você fazer em casa agora e colocando aí quantos pontos você fez, se você conseguiu, qual é o seu recorde, né? Então, quando você conseguiu o primeira tentativa, fez os 3 primeiros, escreva aí. Coloca o seu nome aí, coloca apneia das funções trigonométricas inversas. AFT. Apneia das fun F tri I. Então, apneia das funções AFTI. Aí põe 2 pontos e põe qual é o seu placar aí. 2, 1, 3, tá bom? O seu maior ponto. Vou fazer para vocês aqui pelo menos um looping para vocês verem que é possível, ó. Arcosseno de x é 1 sobre raiz de 1 menos x2, arctangente é 1 sobre mais x ao quadrado, arcsecante é 1 sobre módulo de x, raiz de 2 menos 1, arcosseno é menos 1 sobre raiz de 1 menos x2, arcotangente é menos 1 sobre mais x ao quadrado, arcossecante x é menos 1 sobre módulo de x, raiz de 2 menos 1. Então, 2 pontos para mim. Quero ver quantos pontos você faz aí. Vai lá, vou dar um tempo para vocês fazerem. Todo mundo ao mesmo tempo, vai lá. Arcosseno de x é... Vai falando, tenta aí. Se pausou, volta pro início. Quero ver se você bate o seu próprio recorde. Nem tentei, já tô sem fôlego só pela antecipação. Vai lá, Luana. Quero ver quantos pontos vocês fazem. Minha língua é presa. Fiz 10. 10 não vale, é só de 3 em 3. Então fez 9. 3 pontos, parabéns. Ó, Pablo também fez 2 pontos. Vai lá. Bora, gente. Vamos. Vai mandando. O meu recorde são 3 loopings. Vai lá. E o recorde de estudante são 2 loopings. Quero ver se você bate meu recorde. E aí eu já vou te falando uma dica, hein? Um dia dei essa aula, né? Poxa, na aula é bom demais porque a gente vai, faz com todo mundo, cada um no seu canto fazendo. E a gente verifica quem é que consegue, quem fez mais ali. E a gente seleciona algumas para fazer lá na frente, para desafiar o nosso Aquiles, que é o nosso campeão. Que aí a gente chama, que aí com certeza é um aluno que ganhou na época e virou monitor, e a gente chama um dos monitores para fazer, né? E, poxa, é muito emocionante. Então, e aí é claro que pode me desafiar no final quem quiser. Esse super Aquiles aí. E aí é o seguinte, alguém tá falando ali, ó, quase desmaiei. Já volto, tá? Ó, teve gente que conseguiu um já. Conseguiu um é os 3 primeiros. Você tem que conseguir pelo menos um ponto. Você vai fazer isso aí na sua casa, vai tentar várias vezes, tá? E eu vou te dar uma dica. Aconteceu isso uma vez na sala, depois da aula alguém veio conversar comigo e falou assim: professor, eu tenho uma técnica aí para ganhar esse jogo, só que eu fiquei com vergonha de fazer na frente de todo mundo. Eu falei: que técnica é essa? Ele falou o seguinte, ó: se eu falo fino,
eu consigo falar muito mais funções. Porque eu vou soltar menos ar. Aí eu falei, então faz aí. Aí ele fez. Aí ele, cosseno de x é 1 sobre raiz de menos x2, arco tangente é 1 sobre mais x ao quadrado, arco secante é 1 sobre mod x. Então agora eu quero que vocês tentem aí em casa com a voz fina. Tenta com a voz fina e vê se consegue mais. Ó, alguém ali conseguiu 3. O Ítalo, o Pedrinho, a Mayara conseguiu 1, olha. A Luana conseguiu 2. Fiz todos, ó, fez 2 pontos. O Gabriel disse quase morreu. Não pode, hein? Morrer tá fora da regra, não pode. Senão você perde os pontos. Ganha outros, né? Mas perde pontos. Então, tente aí. Faz fininho agora, vamos lá. Todo mundo. Cosseno de x é 1 sobre raiz de menos x2, arco tangente é 1 sobre mais x ao quadrado, arco secante é 1 sobre mod x, raiz de 2 menos 1, arco cosseno é menos 1 sobre raiz de menos x2, arco tangente. Vai fazendo, vai fazendo. Aí depois a gente faz normal novamente, tá? Ó, alguém conseguiu. Coloca aí, voz fina 2, voz fina 1, voz fina 0. Quanto vocês conseguiram fazer com a voz fina aí? Que barato, olha lá. 5? Não, não é possível. 5? Não, o Ítalo disse que conseguiu 5, mas nunca. O Yantes conseguiu 3. 3 é muito difícil também. 5 você tá quase chegando no meu recorde interplanetário, não tem como. Em um semestre, um aluno ficou tentando a tarde toda e mandou um áudio no grupo mostrando que ela dominava o esquema mesmo. Ó, alguém fez Art 4, duvido. Minha mãe veio ver se eu tava bem. Ó, vou mais uma aqui. Lembrando que eu tô mal, hein? Arco x é 1 sobre raiz de menos x2, arco tangente é 1 sobre mais x ao quadrado, arco secante é 1 sobre mod x, raiz de 2 menos 1, arco cosseno é menos 1 sobre raiz de menos x ao quadrado, arco tangente é menos 1 sobre mais x2, arco cossecante é menos 1 sobre módulo de x, raiz de 2 menos 1, arco seno é 1 sobre raiz de menos x2, arco tangente é 1 sobre mais x ao quadrado, arco secante é 1 sobre módulo de x, raiz de 2 menos 1, arco cosseno é menos 1 sobre raiz de menos x2, arco tangente é menos 1 sobre mais x ao quadrado, arco secante é menos 1 sobre módulo de x, raiz de 2 menos 1. Ui, só 4? Não é possível, hein? Se eu não tivesse mal aqui, vocês iam ver. Alguém conseguiu 5, hein? Quero ver. Então é o seguinte. Essa é a apneia das funções trigonométricas inversas. Por que é legal? Porque ela mexe com o seu psicológico. Olha que interessante. Quando você está falando, em algum momento você vai respirar, não vai? Por quê? Porque o seu subconsciente, essa é a minha hipótese, o seu subconsciente vai dominar o seu consciente e vai falar o seguinte: o que te falta? Olha só. Geralmente você vai falar, você vai respirar no início da função. Você vai fazer quando a gente diz isso. Olha que legal. É a apneia das funções trigonométricas inversas. Salva de palmas. É genial. Arcosseno de x. Arcosseno não é 1 não, hein? A derivada, você tá vendo uma linha aí sempre, ó. Então essa é a apneia das funções trigonométricas inversas. Espero que vocês tenham gostado da experiência. Pode tomar fôlego entre os pontos? Não. Ó, alguém fez 3,33, não vale. Só 3, 4, 5. Tem ponto quebrado aqui não. Vou tentar fazer uma apneia coletiva. Vou falar 3, vou respirar e vou começar, né? Não vou mudar não. Pra que mudar? Vou começar, vai lá. 1. A cosseno é 1 sobre raiz de menos x2. A tangente é 1 sobre mais x2. Valeu, galera! A cosseno é 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. A tangente é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. A secante é 1 sobre módulo de x, raiz de x ao quadrado menos 1. A cosseno menos 1 sobre raiz